Gente, eu tenho algo super especial para você. Seu Vasile vai explicar para vocês como é que vocês vão dormir em paz e vão dormir direitinho agora. Como é que é, seu Vasile? Para dormir em paz tem que ser um colchão bom. Quem dorme bem tem um dia melhor. E esses colchões com que nós apresentamos e representamos, eles são magnéticos, com infravermelho longo, terapêuticos, energia bioquântica e sistema vibroterápico com 14 posições de massagem. Este colchão ele ajuda no tratamento de muitas doenças e evita muitas doenças. Ele recupera o sono perdido contra estresse, insônia, cansaço e tudo faz a pessoa dormir tranquilamente. Meu Deus do 8 céu. horas de sono é tranquilamente. É muita coisa boa num colchão só. Faz o seguinte, liga agora, acessa o site para você pegar informações. Muita alegria, estamos começando mais um programa Mensagem de Esperança. Aqui é um programa da Assembleia de Deus do Bom Retiro, a igreja que ama você. Eu, pastor Dayan de Alencar, estou de volta nessa noite na sua telinha com uma programação abençoada, a programação especial que nós temos aqui todos os dias e todo dia a gente tem prazer de falar das coisas de Deus, viu? Para mim é um prazer mais uma vez nesse sábado estar batendo um papo com meu grande amigo, que agora é meu companheiro de sábado à noite aqui, falando sobre muita coisa boa, Gilberto Nascimento Júnior. Boa noite, mano. Gilberto, tudo bom contigo? Boa noite, pastor Dayan. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui todo sábado junto com você. É isso aí. Todo sábado a gente está aqui para falar de muitos assuntos, entre eles cidadania, leis, dia a dia, coisas que acontecem no cotidiano, política, religião, juventude. Então você já viu que tem muita coisa pra gente bater papo, né? Inclusive, desde a semana passada, que foi o nosso primeiro programa, e que repercussão, viu? Muita gente, né? Muita gente me ligou também, Mandando. falando do programa. Poxa, que legal falar sobre jovens, sobre política, sobre cristão jovem na televisão, foi bem legal. Teve muita gente mandando e-mail, mandando Twitter também, e você pode participar com a gente todo sábado. É só você mandar um e-mail para mensagemdeesperanca@adebomretiro.com.br. Manda suas perguntas, tire suas dúvidas sobre todos os assuntos que a gente vai correr atrás durante a semana para poder te responder aqui na nossa programação, viu? Já já eu vou bater papo com você, Beto, mas antes eu quero avisar dos cultos de amanhã. Amanhã, aqui na nossa igreja, todo domingo são 6 cultos. Começa às 8 da manhã, o jejum das causas impossíveis. 10 horas tem a escola bíblica dominical, meio-dia tem culto em espanhol, 3 da tarde tem o culto das portas abertas e amanhã, domingão, vai ser festa aqui, hein? Amanhã tem Quarteto Alfa às 5 da tarde e às 7h15 da noite. 2 horários, o Quarteto Alfa vai estar aqui, 5 da tarde e 7h15 da noite. O Quarteto Alfa fez história. CD novo também, né? CD novo, estão lançando. Vai estar com a banda completa aqui, hein? Então vai ser muito bom. Muito bom. Vem participar. Rua Afonso Pena, 560, bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Pertinho aqui da estação Tiradentes do metrô. Muito fácil para você encontrar e estar conosco. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, tá bom? Outra coisa que está chegando, que vai acontecer essa semana ainda. Café do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Pastor Jabes, convida e fala sobre isso aí. Olá, eu sou o pastor Jabes Alencar e com muita alegria quero convidar você, pastor, você líder, você ministro, você que gostaria de ouvir algo tremendo, ser abençoado no seu ministério. Na próxima quarta-feira, dia 6 de junho, mais um café do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, com a presença do pastor Josué Gonçalves ministrando a palavra e o cantor Leonardo louvando ao Senhor. Tenho certeza que vai ser algo tremendo da parte de Deus. Não perca, na próxima quarta-feira, dia 6, você tem que estar conosco, às 8h30 da manhã, café do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, entrada franca, na Rua Afonso Pena, 560, na Assembleia de Deus do Bom Retiro. Venha estar conosco, Deus tem algo especial para nós, nesse dia muito lindo que Deus está preparando do café do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, no Bom Retiro. Maravilha, tá aí, portanto, café do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo para você. Venha participar, viu? Vai valer a pena. Você que é pastor, quarta-feira agora, Leonardo Gonçalves no louvor e o pastor Josué Gonçalves ministrando a palavra de Deus. Não só na quarta de manhã, mas também na quarta noite. O pastor Josué Gonçalves vai ministrar na quarta-feira da Vitória aqui no Bom Retiro.
Quarta-feira à noite, pastor José Gonçalves, e quinta-feira à noite, pastor Cláudio Duarte. É um grande culto. Cláudio Duarte é um homem de Deus, um dos maiores pregadores que tem se levantado aí nos últimos anos no Brasil. E ele vai estar começando uma campanha aqui na igreja na quinta-feira, a campanha Jesus Pode Mudar Sua Vida. E você pode vir participar conosco desse grande culto aqui, tá bom? Quinta-feira à noite vai acontecer isso. Outra coisa que vai acontecer antes da gente poder bater papo é o Brazilian Gospel Festival. Esse festival que vai acontecer em Orlando, na Flórida. Eu vou estar lá junto com Aline Barros, Cassiane, Soraya Moraes, Nani Azevedo, J.A., André Paganelli, entre outros de louvor, além de pastor Jabes Alencar, pastor Samuel Gonçalves, Flamarion Rolando, professor Gretz e essa turma toda. Nós estaremos em Orlando, na Flórida, na Disney, no Brazilian Gospel Festival. Para você pegar informações, tá aí o site na sua tela. Entra lá, clica, procura informações, mas fecha logo o teu pacote. Dá para dividir em até 15 vezes e você vai estar na Disney conosco, louvando a Deus, em setembro, e vai ser uma bênção só. Tá legal? Vamos para o que agora? Produção? O ponto? Ah, não tem ponto. Não, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o momento aqui do louvor da adoração, que eu quero voltar com meu amigo Gilberto Nascimento para a gente bater papo aqui no Mensagem de Esperança. Every time
Bom, eu estou aqui com meu amigo Gilberto Nascimento Júnior. Ele tem estado envolvido com política desde novo, é hoje presidente do Partido Social Cristão, acertei? Isso. Da Partido Social Cristão, da parte da juventude no Brasil inteiro. E ele também é envolvido com várias questões sociais aqui na igreja, desde novo com a gente, e tem trabalhado muito pelo reino em prol de muita coisa. E eu, todo sábado, tenho estado com ele batendo papo, tem muitas perguntas que o pessoal mandou essa semana, e a gente escolheu um pouco de uma tópica para a gente ir batendo papo e desfrutando. E eu queria falar um pouco hoje, Beto, sobre leis. Leis que estão diretamente ligadas a igrejas, diretamente ligadas ao cristianismo. Por exemplo, vamos dar um exemplo para começar o nosso assunto aqui. Há 2 ou 3 anos atrás, a nossa igreja, Assembleia de Deus Bom Retiro, tomou uma multa do PSIL, a Lei do Silêncio. Você lembra disso? 90 mil reais. Foi isso aí, 90 mil reais de multa. Foi uma coisa de não é absurda, brinquedo, né? não. Absurda. E aí a gente às vezes se pergunta assim, até que ponto isso está legal, isso vale a pena, isso é certo, isso não é? Por que, por exemplo, um bar que fica aberto até 1 hora, 2 horas da madrugada, às vezes não toma uma multa tão alta quanto a igreja toma? E eu sei que tem muitas igrejas, tem muitos irmãos que têm que tomar cuidado com o PSIL, tem vizinhos. Aliás, a gente tem que ver os dois lados da moeda também, porque deve perturbar demais os vizinhos. Imagina você morar do lado de uma igreja evangélica que tem culto todo dia e tipo das 7 horas da noite, você já não tem mais sossego dentro de casa até as 9h30, 10 horas. Chega do trabalho e já começa o barulho, Meu né? Deus do céu, deve ser cruel também. Então a gente tem que olhar os dois lados da moeda. Eu queria saber como você vê isso, como a gente pode explicar isso pro pessoal sobre leis e esse tipo de coisa aí. Bom, as leis são formadas, na verdade, para dar um rumo para uma nação, para uma cidade. A partir do momento que a gente tem um grande número de representantes de uma certa classe social, por exemplo, a gente pode citar a classe dos trabalhadores. Então a gente vai ter leis, vão ter um número maior de leis sendo promovidas e promulgadas exatamente para essa classe, né? A gente pode ter o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Um partido que veio de uma base, um país que veio de uma base do cristianismo, e aí você tem algumas leis que até um tempo atrás protegiam e muito essa parte de igrejas, de eventos cristãos, diferente, por exemplo, da Europa. A Europa, como veio, alguns países vieram de um regime mais de esquerda, mais liberal também, então você tem algumas leis que já não são tais quais essas leis americanas. Então acho que é muito importante a gente ter essa noção de representatividade, até porque quem faz as leis, quem fazem as leis, são aqueles que a gente elege para colocar lá, para legislar sobre nós. Então tem esse grupo. Eu costumo dizer que só defende o corpo quem é do corpo, ou seja, quem está lá tem que ter a sensibilidade daqueles que o elegeram. Não adianta, é uma crítica até que eu costumo fazer, não adianta a gente pegar de repente alguém de uma certa religião ou de uma certa área e apoiar candidato de uma outra área que não tenha nada a ver, mas que se aproximou, porque quando ele estiver lá ele não vai ter essa sensibilidade. Sim. Não adianta a gente pensar nisso. Agora, a legislação ela é para todo mundo, não tem jeito, né? A lei entrou em vigor, é para todo mundo. Então, cabe às igrejas, cabe, como o pastor citou, o caso dos bares, existem legislações específicas e cabe a gente conseguir se adaptar. Claro, se vier uma mordaça, por exemplo, em cima de uma classe, seja dos bares, seja das igrejas, esse grupo tem que se reunir, esse grupo tem que se fortalecer politicamente para mudar isso. O senhor falou também da lei do PSIL. A lei do PSIL ela já teve alguns reveses, né? É verdade. Ela era de uma maneira, depois ficou de outra. Hoje ela até está um pouco mais branda. Por exemplo, do dia que a gente tomou essa multa aqui na igreja de 90 mil reais. Hoje, então, para você, a pessoa que faz a denúncia, então tem que ser assim. Ele tem que levar um medidor cadastrado para dentro... Isso é importante a gente falar bem direitinho, porque às vezes chega alguém na tua igreja falando sobre PSIL, falando sobre, não, vim aqui para multar. Como é que funciona essa lei hoje? Então, para ele poder te multar, essa medição tem que ser feita do ambiente do qual o denunciante está ligando. Ou seja, vamos dizer aqui, dar um exemplo aqui da igreja. Tem uma vizinha que está ligando para lá. Ela fez a denúncia. Maravilha. Ele não pode vir aqui medir na igreja, medir na porta, não. Ele tem que medir dentro da casa do denunciante. E um detalhe que a gente tem que ter também. Portas e janelas fechadas. Ah, fechada? Fechadas. E aí o denunciante... Eu sei porque teve vários exemplos de pessoas que falaram, não, mas eu estou com calor. Aí cabe
ao fiscal dizer, olha, você prefere o calor ou o barulho, né? Então é assim, portas e janelas fechadas e medido lá da casa do denunciante. Ok. É dessa maneira que tem que ser feito. Se fez dessa maneira e está acima o volume, infelizmente o fiscal vai ter que ir lá, vai ter que, olha, pastor, não dá para continuar assim, está aqui um aviso. Se for já uma questão reincidente, vai ter a multa mesmo, não tem jeito. Então, precisamos também prestar atenção e se adequar, né? É verdade, é verdade. Eu recebi essa semana um e-mail da Juscelia Venâncio. Justamente ela foi quem, quando eu li o e-mail dela, eu falei, eu vou falar sobre isso no programa de hoje. E ela falou justamente sobre isso, que na igreja dela foi um fiscal e quando o fiscal chegou, ele não deu a primeira notificação, ele já chegou e autuou. Tem que ter uma notificação. A primeira tem que ser uma notificação. Aí na segunda pode ser uma autuação. Agora, ele autuou sem fazendo é que você não Não, tem, né? ela não mandou detalhes. Ela falou que foi o fiscal da nossa igreja e é a primeira vez que ele foi e já chegou e autuou a gente. Tá, se for do PSIL, tem que ter cuidado, ver se ele fez realmente, ele tem que ter isso num laudo, olha, medir no endereço tal, do denunciante tal, e de lá tinha esse número de decibéis, exatamente. Então tá certo. Essa é uma questão muito interessante. Agora deixa eu falar sobre outra coisa aqui, ainda dentro desse assunto de leis, de coisas que agravam pra gente que é cristão ou pra quem não é. Por exemplo, quinta-feira agora a gente vai ter aqui em São Paulo um grande show. O pessoal do Jesus Culture vai estar aqui no Brasil. É um dos maiores ministérios de louvor do mundo, viu? Sensacional. Inclusive, deixa eu aproveitar para fazer o merchan deles aqui, porque dá para você comprar ingresso ainda. Os últimos lotes foram colocados à venda hoje pela manhã e você pode entrar no www.jesusculture.com.br. Aí na sua tela, jesusculture.com.br, entra lá, compra o ingresso para você estar na próxima quinta-feira, dia 7, nesse grande show que vai acontecer. Aconteceu há pouco tempo uma comemoração das Assembleias de Deus no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. É um estádio que fica no meio de um bairro residencial, considerado residencial, e que tinha sido proibido de ser feito eventos lá. E aí, quando aconteceu, não sei se foi o Ministério Público ou quem foi, que falou que ia autuar o prefeito Kassab e também o pastor José Wellington, que é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Falou que ia autuá-lo. E aí eu me perguntei, mas vem cá, por que o pastor? Está correta essa autuação ou não está correto autuar o pastor num caso desse? Porque ele parece que foi lá na prefeitura, conseguiu a liberação, conseguiu fazer o show. Ele tem culpa em alguma coisa dessa? Eu me pergunto isso porque, como um show como esse que vai acontecer, a gente está ajudando até numa parte de organização lá no Jesus Culture, mas conseguimos todas as liberações, conseguimos tudo direitinho. Se acontece alguma coisa já na esfera de prefeitura, a gente tem alguma culpa quanto à lei? Você conhece alguma coisa quanto a isso? Sabe dizer? Não, talvez esse caso do evento das Assembleias de Deus, eu não estava aqui, então não presenciei, não sei assim os detalhes, mas provavelmente seja Ministério Público. Eu não sei. Ministério Público achou um pelo em ovo lá e deu entrada até para ir contrário ao prefeito, porque se é algum caso de prefeitura, o prefeito tem gerência sobre aquilo, né? Certo. Eu vou te dar até um exemplo interessante que aconteceu agora. No Campo de Marte teve o aniversário da igreja do apóstolo Valdemiro. Sim. E lá nesse evento estava cheio o Campo de Marte, lotado. Eu passei lá, inclusive, no dia, acho que era num domingo de manhã, se eu não me engano. E lá o apóstolo Valdemiro pediu para o pessoal, olha, você que vem no aniversário da igreja, a gente gostaria de pedir uma oferta. Você que tem 30 anos, traga R$30. Entendi. Você que tem 60 anos, dê uma oferta. E fez esse tipo de oferta. Acontece que o prefeito esteve lá, o apóstolo tratou ele muito bem, levou, orou por ele, deu a palavra, o apóstolo acalmou o povo, porque o povo estava ali buscando a Deus, de repente, por ser um ano eleitoral, tinha muitas autoridades ali, naturais, as autoridades acabam indo um pouco para aparecer mesmo para o povo, que é natural, quem não é visto não é lembrado, né? E aí aconteceu um fato do seguinte, quando o apóstolo falou, olha, você que for dar oferta acima de R$20, a igreja quer te dar um presente, a gente quer dar um presente do seguinte, um CD com as músicas da igreja, a gente vai estar te entregando. O que aconteceu? Fiscais da prefeitura estavam lá, recolheram tanto as salvas com a oferta, quanto prenderam os CDs. Uau! Imagina a confusão que deu. Meu Deus. Mas, infelizmente, o prefeito não estava lá nesse momento. Entendi.
Então aí tem que correr atrás. Foi alguma ordem mal dada. Como Certo. o prefeito tem gerência, porque talvez alguém deve ter pensado, não, eles estão vendendo. Né? Então não tem autorização de venda para o evento. Certo. Não era uma venda, foi falado no púlpito, foi falado lá no palco. Né? Então é assim, eles conseguiram a liberação das salvas com as ofertas e os CDs eles ficaram brigando, mas como o prefeito tem gerência nessa situação Certo. e realmente tem tudo filmado, tudo gravado, então não dá para alegar que ali foi venda, uma venda casada, não pode alegar. Talvez, aí voltando para aquele primeiro caso, talvez seja o Ministério Público mesmo, não seja algo de prefeitura. Entendi. Até porque existem legislações específicas. Basta ver que, por exemplo, os campeonatos paulistas, brasileiros, que tem no Pacaembu, os jogos começam 9h45, porque a emissora que passa quer esse horário, e acaba... Quase meia-noite. Quase meia-noite, ou seja, ali passou das 10 horas e a lei do PSIL vai atuar quem? Vai atuar a federação, vai atuar... A Gaviões? A Gaviões, seja quem for, Pacaembu. Aí, Fabinho, gostou, né? Já vai gritar aí atrás. Eu vou te falar, viu? É cada uma coisa. Olha, agora é importante também a gente falar sobre essa questão que o Gilberto está falando aqui, da demonização da política. Né? O cristão, a gente às vezes tende a demonizar a política, os políticos. Vou até ler um versículo aqui. Tem hora que a gente precisa da política. Um evento como esse, se não tivesse o acesso com vereadores, com deputados estaduais, deputados federais, senadores, muita coisa do que tem acontecido a gente não teria acesso, não conseguiria. Então, por isso que é muito importante. E a gente está batendo papo disso no programa também, porque é ano político, gente. A gente não pode ser bobo. O cristão, ele é como o pastor Silas fala. Me desculpa a expressão aqui, mas eu vou dar uma de Silas Malafaia. O cristão não pode ser otário, não. A gente tem que entender que a gente está no mundo e a gente é cidadão e tem por direito o voto e tem que usar isso bem usado, sim. E nesse ano a gente quer que isso aconteça, por isso que a gente tem batido papo aqui sobre eleição, sobre assuntos que são do cotidiano, assuntos do dia a dia. Você quer ler um texto da Bíblia? Eu quero ler um texto sobre a legislação e aproveitar, concluir aí o que o pastor falou. Na Bíblia diz que há tempo para tudo. Tempo para plantar, para colher, para falar. Então, a gente está num ano que tem que falar mesmo. Tem que se falar. Tem que falar com a população. Eu queria só dar um exemplo aqui, Provérbios 14, versículo 34, que diz o seguinte: sempre quando a gente estiver confrontando uma legislação ou que estiverem criando novas leis, eu acho que o legislador e nós, como povo, temos que ter sempre esse versículo em mente. A justiça engrandece a nação, mas o pecado, independente de cada lei, é uma vergonha para qualquer povo. Então, existem legislações que vão só nos envergonhar. A gente tem que buscar realmente a justiça. Seja ela justiça só para aquele grupo eleitoral, aquela base eleitoral, mas a gente tem que pensar sempre na justiça como um todo, com a população como um todo. Meu Deus, muito importante. Beto, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre a denominada ou chamada bancada evangélica. A gente ouve muito falar, mas eu creio que muitos que estão assistindo a gente são povo, às vezes não tem acesso lá dentro do Senado ou da casa mesmo onde o pessoal está junto, né? Existe essa bancada, eles se comunicam, se falam na hora de votar uma lei de verdade, ou como é que funciona? Existe de verdade essa bancada? Existe essa bancada, existe a bancada evangélica, não está tão forte quanto na outra legislatura, a gente perdeu mais da metade, infelizmente. Por quê? O povo deixou de votar? Deixou de votar, eu acho que é difícil, né? Depois a gente também ficar julgando, olha, está passando lei tal, a PL 122... É porque, de repente, não tem um número tão grande de representantes que pudesse segurar isso. Certo. Na legislatura passada, tinha lá 70 e poucos que conseguiram segurar. Agora, com 30 e alguma coisa, não dá. Não consegue, não é um número tão substancial. Mas está fazendo barulho. Está fazendo barulho. A bancada evangélica, ela realmente se reúne, discute alguns pontos. Agora, vamos tratar especificamente de Brasília. Eu acho que aqui em São Paulo não dá para a gente tratar muito, ou nos municípios não dá para tratar muito esses pontos, porque os pontos que confrontam as religiões são geralmente discussões nacionais, né? Que vão confrontar também a legislação e a Constituição nossa. Então, a partir desse chamado bancada evangélica, a gente tem realmente deputados e senadores extremamente atuantes. Existem aqueles que estão lá, que sentem na pele, mas que de repente estão com foco
em alguma outra área, trabalham mais com economia, mais com social, não tem só essa preocupação. E tem aqueles que têm essa preocupação muito maior e são aqueles que se destacam no nosso meio. Aqueles que estão sempre dando a entrevista, olha, aconteceu isso, nosso posicionamento é assim, a nossa fé, ela nos rege dessa maneira, vamos defender dessa maneira. Então é uma questão de ocupar espaço dentro da bancada. Mas a bancada realmente é muito respeitada. Haja vista que a própria presidenta Dilma, ela tem um conselho político nacional e a bancada evangélica tem alguns lugares nesse conselho. Então todas as grandes decisões, ela chama algumas pessoas. Nosso presidente do partido também, o pastor Everaldo, também faz parte desse conselho, que seria mais um cristão no caso, mas também temos lugares nessa bancada evangélica nesse conselho. Muito bom. Está abrindo nossa mente para muita coisa, mas infelizmente o tempo corre aqui, meu irmão. Não dá tempo de bater tanto papo. Curto. É curto demais. Sábado que vem a gente vai estar de volta, se Deus quiser, batendo mais papo. Se você quiser mandar a sua pergunta durante essa semana, aproveita agora. Liga aí pra gente ou então manda no mensagemdeesperanca@adebomretiro.com.br. Manda seus comentários, manda suas perguntas para a gente poder bater papo e falar sobre cidadania, política, juventude, cristianismo e muito mais todo sábado aqui no Mensagem de Esperança. Já caminhando para o final, eu vou pedir para você mais uma vez orar e abençoar os nossos telespectadores nessa noite, onde quer que você esteja. Junta a sua fé com a nossa. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor querido, Pai amado, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de estar na casa dos teus filhos, Senhor. Sim, falando da verdade, Senhor, falando da tua palavra, Senhor. E que nesse momento o Espírito Santo de Deus possa entrar em cada coração, independente do problema, independente da dificuldade. Nós sabemos que Tu és o nosso Deus e és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o advogado que pode resolver qualquer causa, Senhor. Então, neste momento, nós Te pedimos, Senhor, com a nossa fé unida, que possa operar milagre na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Caminhando para o final do programa, quero agradecer mais uma vez, Gilberto, por estar com a gente aqui todo. Obrigado, pastor. Todo sabadão, sempre um prazer. Batendo papo. Mande suas perguntas para cá. Amanhã tem culto aqui, você vai estar com a gente mais uma vez. Vamos tá. 5 da tarde, 7h15 amanhã, Quarteto Alfa vai estar aqui na igreja, louvando a Deus. E eu também chamo a atenção de você, pastor, líder, apóstolo, bispo, missionário, evangelista, o que você for. Quarta-feira que vem tem café do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, aqui na Igreja Assembleia de Deus Bom Retiro. Pastor Josué Gonçalves ministra a palavra e o Leonardo Gonçalves vai fazer o louvor. Vai ser uma manhã abençoada, tá bom? 8h30 da manhã, quarta-feira, dia 6, aqui na Rua Afonso Pena, 560, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, próximo à estação Tiradentes do metrô. E para terminar, você que é jovem, não perca, quinta-feira, Jesus Culture no Brasil. Acesse o site, vamos estar juntos louvando a Deus com Jesus Culture aqui na Arena AMB. Valeu, gente, Deus abençoe, obrigado, Beto. Obrigado, pastor. Segunda-feira estamos de volta com Mensagem de Esperança. Tchau, tchau, gente. Pela primeira vez, Brazilian Gospel Festival, um congresso também Impacto de Fé e o Brazilian Gospel Day, eventos que vão acontecer em Orlando, na Flórida, na primeira semana de setembro. Você pode participar, estar nos Estados Unidos da América, onde vamos realizar esse evento. Pastores ministrando, eu estarei ministrando e muitos outros. Vários cantores do Brasil e também da América. Você não pode perder. Visita aos parques, presença ali na Holy Land, onde temos uma maquete de Jerusalém, igrejas na América e muita oportunidade de você divertir, fazer compras. Participe desse evento. Na primeira semana de setembro, em Orlando, na Flórida, Brazilian Gospel Festival, você pode participar.